Salve! Eu sou João Bart e este é o quadro Lendo Pinturas. Seja bem-vindo a este vídeo. No vídeo de hoje trago este óleo sobre tela de John William Waterhouse. Você consegue me dizer qual episódio da literatura clássica essa tela representa? Enquanto toca a intro, deixe sua resposta nos comentários. O quadro se chama Penélope e os Pretendentes. Penélope é a reconhecida esposa fiel do herói Ulisses, também chamado Odisseu. Muito a contragosto, Ulisses havia partido de Ítaca para se juntar à expedição grega contra Troia. Por lá, passou 10 anos e, uma vez tomada Troia, seu retorno foi malfadado e ele acabou por passar diversos infortúnios e desventuras que o afastaram ainda mais de sua casa. Enquanto isso, sua esposa gerenciava o palácio. Contudo, a demora fez com que Ulisses fosse considerado morto e um enxame de pretendentes foram até Ítaca a fim de desposar Penélope. Não podendo negar totalmente um novo casamento, vai que Odisseu estava morto mesmo, não é? Mas também não podendo decidir-se por um matrimônio, Penélope, tão inteligente quanto o próprio Ulisses, tramou um plano. Ela tomaria a decisão tão logo terminasse uma mortalha para seu sogro, o renomado Laertes. A todos esse gesto pareceria um zelo digno de uma esposa bela, recatada e do lar. Mal sabiam eles que Penélope, sendo mesmo tudo isso, ainda era algo mais. Os pretendentes não contavam com a sua astúcia. O que ela tecia de dia, desfazia à noite. E na história desse tecido, ela ia enrolando-os. Por quanto tempo eles foram enganados? Bom, não vou contar neste vídeo, talvez em outro. O que vale ressaltar é a cena da tecelagem é a representada na pintura de Waterhouse. Agora, antes de partir para os comentários da pintura, gostaria que vocês respondessem nos comentários a seguinte pergunta. Refletindo sobre o episódio e sobre a pintura que está na tela, o que impede os pretendentes de chegar até Penélope? Pause o vídeo e comente sua resposta. Estou curioso para saber qual é. A minha resposta é a seguinte: o que impede os pretendentes de chegarem até Penélope é a memória de Ulisses, que está concretamente presente na pintura, e eu vou tentar mostrar isso. Mas vamos por partes. Pois bem, assim como nós fizemos no vídeo anterior, de analisar a composição da pintura, faremos neste vídeo. Comecemos pela utilização da regra dos terços, para ver se ela nos dá alguma dica significativa nesta pintura. Ao dividir a imagem em 3 partes iguais no sentido horizontal, nós podemos observar apenas um degradê de gravidade. Podemos prosseguir a divisão fazendo-a verticalmente. E observe que, apesar de haver certa simetria, não necessariamente a regra dos terços é capaz de nos informar elementos significativos. Portanto, suspeito que a divisão aqui seja desproporcional. Lembrando que a sensação de equilíbrio das pinturas ou de qualquer composição pictórica ou imagética, como uma ilustração de um quadrinho, por exemplo, usam também do desequilíbrio para trazer a harmonia. Portanto, eu acredito que podemos passar a analisar a imagem a partir da posição dos personagens na cena. Nós temos 3 personagens internos e 4 personagens externos a essa alcova. Primeiramente, nós vamos ver que as 2 personagens mais à esquerda da pintura formam um par que se destaca da outra que está mordendo o fio. E também a mesma divisão nós podemos observar nos 3 que estão sobre a mureta de um lado e
o outro que está destacado no grupo dos rapazes. Vamos ver cada um e descobrir quem são eles. Portanto, uma primeira abordagem de exposição de personagens na cena que eu proponho é esta, em que eu divido as duas personagens. À esquerda, da personagem central que ocupa um bom espaço interno, e também a separação entre os personagens masculinos dos personagens femininos. Progredindo um pouco mais nessa divisão, nós temos o destaque ao outro personagem masculino que está ali separado do grupo dos homens, daquele trio. Com esse ajuste, creio que fica bem dividido qual é a posição de cada personagem na cena, como eles se localizam. Gostaria de chamar a atenção para um detalhe também, que é um espaço vazio na cena, que é extremamente significativo, e eu discutirei sobre ele logo mais, que se localiza aqui. Prosseguimos de volta com a cena completa, uma vez que, por meio da regra dos terços, nós observamos que não é possível encontrar certa simetria nesta imagem, e que a sua disposição é mais orgânica e dividida em personagens, eu gostaria de propor uma outra abordagem também, com outras divisões do quadro. Por exemplo, nós podemos dividir por meio de traços diagonais, que resultaria assim, ou também podemos dividir em quadrantes. Mas observem que os diagonais conseguem sugerir muito bem a localização dos personagens secundários da cena, coadjuvantes. E nesse sentido também é importante observar que o vértice marca um centro de gravidade nessa personagem central que representa a Penélope. Pois bem, agora, lendo cada personagem separado, é importante ver as ações e os objetos que eles carregam. Primeiramente, a Penélope, que é a figura central dessa pintura, está a tecer a mortalha, como mencionado no mito que eu acabei de resumir para vocês. A cor vermelha também dá maior peso para a sua figura. Observem que todos os olhares, de certa forma, apontam para a rainha de Ítaca. Nós temos como auxílio dessa tecelagem 2 escravas, e nós temos os personagens também mencionados no título, são os pretendentes. Podemos observar na sua movimentação que eles estão inclinados para a figura de Penélope, e cada um traz um presente para cortejar. E além dessa inclinação, nós temos os objetos presentes próximo desses personagens que caracterizam a ação de cortejar Penélope, como esse buquê de flores, as joias e também tecidos. E aqui embaixo nós podemos ver resquícios de outros presentes ou pertencentes a Penélope ou já entregues a ela por outros pretendentes. E este personagem destacado desse trio de homens, quem seria? Arrisca a dizer quem? Deixe nos comentários. A dica sempre é observar qual é o objeto que o personagem carrega. Nesse caso, nós temos uma harpa, ou um instrumento musical de cordas, e por esse motivo, e para quem conhece bem a Odisseia, sabe que essa figura representa o Aedo fêmeo. Em destaque agora, um objeto importante da cena, que ocupa bastante espaço, que é o equipamento de tecelagem, a roca. E por fim, gostaria de mencionar este muro. E observe que nele está pintada uma cena de luta entre guerreiros. E, interessantemente, este muro é esta parte da construção deste cômodo que impede que os pretendentes entrem, mesmo que eles tentem
de certa forma, essa pequena mureta que impede que os pretendentes estejam dentro do cômodo junto com Penélope. E, a levar-se em conta a pintura de grandes guerreiros, digamos que não seja Odisseu, mas a memória de grandes guerreiros, não pode ser fortuito haver uma pintura de guerreiros dentro dessa pintura, uma vez que Ulisses está ausente, batalhando em Troia. Essa é a memória de heróis que lutam inexoravelmente em busca de sua glória. Enquanto Ulisses busca a glória por meio da guerra, Penélope, assim como seu marido, usando da sua inteligência, da sua Metis, busca conquistar para si a sua própria glória, defendendo-se dos seus eventuais inimigos, que são os próprios pretendentes que estão ali para cortejá-lo. Portanto, o que fortifica Penélope e impede que os pretendentes entrem em casamento com ela é a memória que ela conserva de seu marido Ulisses. E essa pintura, dentro da pintura, é uma marca disso. Marca a presença concreta, pintada em concreto, marca a presença concreta de Ulisses, mesmo na sua ausência. A presença por meio da memória gravada ali, naquela mureta. Mureta esta, que por sua vez é o obstáculo concreto que impede que os pretendentes estejam dentro deste cômodo e, por extensão, junto de Penélope. E aí, o que mais dá para dizer sobre essa pintura? Esses comentários certamente não são exaustivos, e eu apenas pincelei alguns elementos que achei interessante comentar. Se gostou do vídeo, aperte o botão do like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. É isso, valeu!